Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui também tá tudo bem. Eu sou a vovó Terezinha e vocês são todos bem-vindos nesse canal. Continue com a gente aí, que a gente vai fazer hoje uma receitinha. Ó, o que nós vamos fazer hoje não pode faltar na mesa do brasileiro. E hoje então eu vou fazer um delicioso pão caseiro e vou mostrar aqui para vocês como é que faz. O meu modo de fazer, não é? Do jeito que eu sei, do jeito que eu aprendi com a minha mãe. Então isso já tem muitos anos. Então vamos lá essa receitinha? Não saiam daí, se inscrevam nesse canal, ative o sininho. Ai gente, mais uma coisa que eu quero pedir para vocês. Assista os meus vídeos aí até o final, que eu preciso de visualização, gente. Se a gente não tem visualização, né, não tem como, sabe? Então, eu conto com a ajuda de vocês, né? Somos todos amigos, né? Nós adquirimos muitos amigos quando se abre um canal. Começamos a amar muitas pessoas que a gente nunca viu na vida, né? A não ser agora que a gente está conhecendo pelo YouTube, não é mesmo? E vamos nos ajudar, né? A gente começa a amar cada um, começa a gostar de cada um. Então, ó, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Vamos à nossa receitinha, então. Muito bem, minha gente, eu tenho aqui já preparadinho, aqui separado, farinha. Aqui tem 1 quilo de farinha que eu medi ali, que eu pesei, tenho a balancinha. 2 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 copo de óleo. Você pode usar óleo, banha, margarina, se você quiser, manteiga para fazer o pão, que tudo dá certo, tá bom? Eu vou usar o óleo. Talvez eu não coloque tudo ele, deixei um pouquinho só. E tenho aqui 1 litro de água. Tenho aqui 1 litro de água. Só que eu vou fazer, como disse para vocês, eu vou fazer da maneira que eu aprendi com a minha mãe. Então, a minha mãe fazia assim. Ela colocava a farinha toda que ela ia usar na bacia, né? Eu não vou colocar tudo, vou deixar um pouquinho aqui. Com esta colher, eu vou colocar um pouco de água. A água tá morninha, tá certo? Levemente morninha. Colocar um pouquinho da água. Agora, eu vou colocar o fermento. A minha mãe sempre dizia que não era para colocar o sal com o fermento. Então, eu vou colocar isso aqui de fermento, tá? 1 colher. Vou colocar mais um pouquinho. Ó, mais um pouquinho. Tá vendo? Dá pra ver, né, Marilena? Sim. Que eu tô fazendo. Então tá, ó. Isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou semear um pouquinho de açúcar aqui em cima deste fermento e vou esperar 2 ou 3 minutinhos para que ele se dissolva, para que ele hidrate, né? Porque esse fermento é aquele que pode já usar, pôr na farinha. Eles dizem que pode misturar direto na farinha. Só que, minha gente, eu já fui fazer assim, aí para mim não funcionou, viu? Pra mim não deu certo. Quando eu fui amassar os pão para pôr modelar os pão para pôr na forma, ainda tinha bolinha de fermento sem derreter. Então eu não gosto de fazer assim, eu deixo umedecer ele um pouquinho, 2 ou 3 minutinhos, gente, é o que basta para ele hidratar um pouquinho. Aí pronto, ele já derrete bem daí. Então eu deixo assim, ó, em 3 minutinhos, daí já voltamos com ele prontinho. Muito bem, minha gente, aqui já derreteu aqui um pouquinho, né? Já tô mexendo aqui, misturando assim devagarzinho, para que ele, né, derreta bem e faça o que ele tem que fazer. Então, a minha mãe sempre dizia que o sal, não era para pôr já o sal junto com o fermento, que o sal parece assim que ele meio que impede o fermento, sabe? De crescer. Ele não combina muito bem.
Então é bom a gente deixar o sal, mas primeiro misturar um tanto de farinha com açúcar, com os ovos que a gente vai ter ali, aí depois a gente coloca, né, o sal, para que não venha uma coisa atrapalhar a outra, não é mesmo? Eu vou misturandinho aqui um pouco, eu não sei quanto dessa água que eu vou gastar, mas aí eu falo para vocês, porque daí eu vou medir o que sobrar, então daí eu já sei o que eu gastei, né? Eu falo para vocês no final. E os ingredientes vão ficar na descrição do vídeo. Isso. A Mari vai colocar os ingredientes lá. Então, minha gente, como eu já disse para vocês antes, eu faço pão do jeito que eu aprendi com a minha mãe, tá certo? Vou colocar esse óleo já aqui. Já vou colocar esses 2 ovos. Vou misturar aqui. Já vou colocar o açúcar também, mas eu acho que não vou colocar tudo, ó, vou deixar um pouquinho aqui ainda, ó, certo? Um pouquinho assim, um dedinho aqui no fundo dessa xícara, tá? Pode pôr açúcar, esse açúcar cristal, né? Pode, enquanto tá bem molinho assim, porque ele vai derreter bem, não tem problema. Pode ser açúcar demerara, pode ser açúcar refinado. Só que assim, se você usar o açúcar demerara, daí você tem que levar em consideração que o seu pão pode ficar um pouquinho escuro por causa do açúcar, né? Que ele é um pouquinho escuro, né? Então, ele pode ficar um pouquinho escuro, tá? Agora, eu vou colocar o sal, tá? Ó. Vou misturar ele aqui onde que tá bem molinha essa parte. Gente, é muito fácil de fazer pão, muito fácil. Então, você que não sabe, que você, né, porque de repente tem muitas dona de casa aí, né, que já sabe fazer pão, quem sabe faz melhor ainda do que eu. Muitos padeiros, né, que tem uma experiência aí longa na área de panificação, que sabe fazer, né. Esse é o jeitinho que eu aprendi desde criança, via minha mãe fazendo pão, né. Então, é o jeito que eu faço, que dá certo. E eu tô ensinando para quem não sabe fazer, não é mesmo? É aquela pessoa que às vezes até dá vontade de fazer pão, mas ainda não sabe direito a quantidade, sabe que é fácil, que não vai muita coisa, mas não sabe a quantidade, né? Então, é isso que faz a diferença. Assistindo aqui esse vídeo, você já vai, né, dizer, opa, agora eu vou pegar essa receitinha aqui e vou fazer. Daí, assim, se você acha que você gosta do pão um pouquinho mais doce, coloque um pouquinho mais de açúcar. Se você gosta dele mais salgadinho, um pouquinho mais de sal ou um pouquinho menos, tá? Daí ajuste ele no seu paladar. Então, gente, ó, existe melhorador de farinha para colocar aqui, né, no pão. Eu, porém, não uso melhorador de farinha. Eu faço o pão assim mesmo, do jeitinho que eu aprendi com a minha mãe, né? E não uso melhorador de farinha, tá? Se você quiser, você pode adquirir, né? E tá colocando daí também. Tá usando. Então, minha gente, eu vou agora voltar quando a massa já estiver bem amassadinha, tá? Bem lisa já. Ó, eu acredito que aqui já tá, não vou precisar pôr mais farinha, né? Coloquei 1 quilo certinho aqui, gente, ó, tá? Talvez, se eu colocar mais um pouquinho aqui, daí eu falo pra vocês, tá bom? Muito bem, minha gente, olha aqui nossa massinha como é que está. Ó, não gruda mais na mão, tá? Então, você faz isso, você vai, coloca lá a água, né? Ele vai ficar molinho, molinho, molinho. Aí, você vai colocando farinha até dar o ponto. E, além de 1 quilo, eu peguei uma xícara dessa e coloquei mais ou menos 1 xícara
menores. Daí eu fui jogando assim, sabe? Sovando, jogando, sovando, jogando, sovando, até que ela fique assim, ó. Tá vendo? Tá? E naquele momento que eu coloquei a água, que vocês viram, eu coloquei 400, Mari, que nós medimos, né? Sim. Foi 400 ml de água. Então, ó, é 400 ml de água que eu coloquei nesta farinha, em 1 quilo de farinha. Só que daí, assim, como eu disse pra vocês, eu coloquei mais meia xícara, né, que eu fui jogando aqui pra mim sovar a massa. 1 copo de óleo, mas eu não coloquei tudo, sobrou um pouquinho aqui. E o açúcar também, ó, açúcar também eu não coloquei tudo, ainda ficou um pouquinho aqui na xícara, tá bom? Então, eu acho que vai dar perfeitamente pra quem não sabe fazer pão, fazer essa receitinha aí na sua casa. E se você olhar o vídeo bem, prestar atenção, né? Você vai fazer pão aí, teu pão vai ficar bem gostoso, né? E vai dar certo. Agora, gente, daí a gente amassa assim, até que fique bem lisinho, que você veja que você vai olhar, você vai reconhecer, você vai dizer, não, minha massa já tá bom agora. Olha aqui, ó, olha que belezinha. Não gruda mais, vira pra lá, vira pra cá, vai amassando, até que ela fique assim, ó, bem lisinha, tá? Agora, nós vamos colocar ela na bacia, naquela mesma bacia. Vou colocar ela aqui, ó. Vou fechar com papel filme. Vou fechar, a Mari já vai me alcançar o papel ali. E vamos fechar com papel filme aqui, ou cobrir com um pano. E vamos deixar pra crescer, tá bom? Ela vai descansar, vai crescer. Até que ela fique bem, né, bem leve. Aí, então, a gente vai e vamos daí pro próximo passo, que é colocar na forma. Vamos fechar ele aqui assim, tá? Bem fechadinho. Agora tá bem fechadinha aqui. E nós vamos deixar ela num lugar que não tenha vento, né? Bom, aqui na minha casa eu tô sempre cuidando das portas que não entre vento, porque como eu falei pra vocês já uma vez, é fresquinho aqui dentro da minha casa, porque eu pego bastante sombra, que tem umas árvores bem grandes aqui no quintal da vizinha. Então, mas quem mora no lugar quente, né? Tranquilo, isso aqui é rapidinho, já cresce. Voltamos com ela então pra colocar nas formas. Muito bem, minha gente. Nossa massinha já cresceu, descansou. Agora, nós vamos modelar esses pãozinhos. Os pãezinhos ou é pãozinho? Pãezinhos. Pãezinhos. A Mari disse que é pãezinhos, gente. Então, vamos tirar esse plástico aqui. Pronto, olha só, gente, que massa bonita que tá. Tá vendo? Ó, fofinha. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer dessa massinha 3 pães ou posso fazer 2 pães, tá? Isso vai ficar aí, você que vai fazer, a critério seu. Eu vou colocar, vou dividir em 3 e vou colocar em 3 forminhas dessa aqui, ó. Untada e enfarinhada, que fica bem melhor para assar a nossa massinha. Os pães menores assam mais rápido também, né? É melhor assar em 3, que vai diminuir o tempo que você vai ficar com o fogão ligado, porque tem que economizar em tudo, né, gente? Que o gás tá caro. Então, minha gente, agora vamos dividir a nossa massinha, não é? Vamos dividir em 3. Não vai ficar aqueles 3 pão muito grande, né? Vai ficar menor. Mas a vantagem é essa, né? Que a gente vai assar ele mais rápido daí. Ou também dá pra dividir no meio, né? Você calcula aí o meio e divide. Ou faz assim, ó. Calcula aqui, né? Aqui mais ou menos, acho. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer nosso pãozinho. Ó, gente, que massinha maravilhosa, ó. Tá? Não gruda na mão. Tá linda a massa, tá?
procurar deixar, dá pra pesar também. Eu tenho uma balancinha aqui que eu vou pesar. Mas aí na tua casa você faz assim, se você não tem balancinha, faz assim, ó, as bolinhas assim, ó. Já dá pra ver daí, ó. Essa aqui já tá maior do que esta, ó. Ó, gente. Muito bem, gente, ó, dividi uma massa aqui. E agora nós vamos modelar os nossos pãozinhos. Ó. A minha mãe fazia assim. Ela fazia assim, esticandinho ela. Depois enrolava assim, ó. Vê? Que bonitinho que fica, né? E ele tá enchendo de bolinha porque tá crescendo. Ó, gente. Também você pode fazer assim. Dá umas pichadinhas na massa. Assim, ó. Dá com o rolo, né? Se não tiver rolo, um copinho que nem esse. Tá? E enrola ele assim. Eu tô aqui em cima da toalha de plástico, porque a mesa é muito gelada, ela gela muito a massa. Já tá pronto o pãozinho. Tá vendo, gente? Ó. Agora vamos usar o próximo. Vou deixar aqui. Dá pra gente fazer desse jeito. Apenas ir enrolando ele assim. E à medida que você vai fazendo isso, ele vai esticando, né? Fica até do tamanho que você quer aí, da sua forma. Se você quiser colocar os três em uma só forma, também dá. Tem uma forma grandinha, né? Que caiba os três pãozinhos, que fiquem um separado do outro, ó. Tá? Tá? Ó, ficou quase o tamanho da forma. Você pode colocar em uma forma que caiba três pães, mas tem que ficar um separadinho do outro, porque ele vai crescer, ele vai, né, chegar um pertinho do outro. Muito bem, gente, agora nós vamos deixar eles descansando de novo, até que cresça bem para nós dar continuidade, tá bom? Voltamos com eles crescidinhos já. Muito bem, minha gente, aqui eles já estão crescidinhos, né? Agora eu vou fazer uns quartinhos em cima dele, tá? Eles não vão ficar tão grandes porque eu dividi a massa em 3, né? Lembram disso, né? Então, agora eu vou cortar, vou fazer uns quartinhos assim, ó. Pra dar uma aparência mais bonita pra eles, não é? Pega uma faca bem afiadinha aí, que não é o caso da vovó Terezinha, que parece que ele não tá querendo, a faquinha não tá querendo cooperar. E agora nós vamos pincelar os nossos pãezinhos com uma gema. Um ovo batido, a gente vai e coloca, passa bem assim, pra ficar bonito. Se você não tiver aí no momento um pincelzinho, você pega e passa com um papelzinho também. Papel toalha, dobradinho, também dá. Isso, agora nós vamos levar eles para assar. Talvez eles ainda cresçam um pouquinho, tá certo? Voltamos com eles prontinho daí. Muito bem, minha gente, olha aqui como é que tá nossos pãozinhos, já assou. Gente, com a belezinha, tá vendo? A gente passando gema de ovo em cima, ajuda ele a ficar assim com uma cor bem bonita, um aspecto bem bonito. E ó, deve de estar muito gostoso esse pãozinho. Gente, eu vou deixar ele esfriar um pouquinho, que tá quente. Volto já, tá bom? Muito bem, gente. O nosso pão já esfriou um pouco, ainda tá um pouco morno. Vamos cortar para nós ver. Gente, ele tá bem maciozinho.
Olha que delícia. Eu tô aqui sentindo esse cheirinho e morrendo de vontade de comer um pedacinho. Gente, este pão com uma manteiguinha, olha de fofinho. Passar uma manteiguinha nesse pão ainda quentinho, mas é uma delícia. Ó. Ficou lindo. Ó. Olha, gente, olha que fofinho que ficou, tá? Ó. Que delícia. Muito fofinho. Muito bom. Faça aí na sua casa, que você não vai se arrepender. E uma coisa, gente, pão também tem aquela questão de gosto. A minha mãe sempre achava que o pão que eu fazia era muito doce e ela não gostava. Ela gostava o pão mais salgadinho. Então, se você fizer essa receita, achar que a massa tá muito docinha, diminua o açúcar. É só tirar um pouquinho do açúcar para um pouquinho menos, tá bom? Já vai, porque gosto, paladar não se discute, né? Cada um gosta mais docinho, mais salgadinho, aquela coisa, né? Então, é só a gente fazer um ajustezinho e fica tudo certo. Muito bem, minha gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por sua atenção, por estar me assistindo até aqui, nesse momento. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.